Olá, queridos ouvintes da Rádio Mundial, estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência, Hilton Schultz, junto com vocês, 25 minutos aqui nas ondas da Rádio Mundial, 95.7 FM e 660M. No comando do som, Evaldo Paulão filmando, postando no YouTube. Acredito que neste domingo de feriado, outra vez na segunda-feira, possivelmente na segunda-feira, né, Paulo? Se você quiser, né, assistir novamente esse programa, eu digo assistir, porque está sendo gravado, e você pode conhecer o clima aqui de como acontece o programa da Rádio Mundial. Basta você entrar no YouTube, você coloca o meu nome ali, Newton Schultz, Schultz é S-C-H-U-T-Z, e ali vai aparecer muitos, mas muitos vídeos mesmo. Quantos vídeos devemos ter aproximadamente ali, Paulo? Em torno de uns 150 vídeos já, que tem fragmentos das atividades que eu faço profissionalmente, e tem integral, né, todos os programas que eu estou fazendo na Rádio Mundial desde fevereiro do ano de 2012. Agora a gente completando praticamente 1 ano e meio juntos aqui, trazendo para vocês, né, alguns caminhos da consciência, como é o nome do nosso programa. Quando a gente diz caminhos da consciência, o que a gente quer dizer? Que você pode trilhar por eles, através das nossas conversas aqui, através dos 25 minutos que temos para trocar ideias. Então, esses caminhos representam que são possibilidades de você, de repente, aprimorar o seu conhecimento, colocar mais conteúdo dentro de você, se existir convergência. E se existir divergência também em relação a nossa conversa aqui, ouvinte e eu aqui no microfone, isso é muito bom também. Quer dizer que existe uma consciência que pode ser formada quando essas polaridades elas procurarem encontrar um caminho do meio. Então nunca aceite como uma verdade, não tenha isso como uma coisa taxativa dentro de você. O que você tem que fazer? Você tem que pesquisar, você tem que correr atrás, procure fazer dados comparativos com a cultura, procure fazer dados comparativos com a própria história da humanidade, procure olhar em você sobre o que a gente fala. Hoje no programa aqui que eu vou conversar com vocês, o que são os famosos dias da criação? Ou, como nós chamamos na teosofia, neubiose, para quem não me conhece, meu nome é Newton Schultz, eu tenho 15 anos Sociedade Brasileira de Eubiose, e estou aqui para falar como eu vejo, como eu interpreto os conhecimentos do meu mestre, o professor Henrique José de Souza, JHS. Não estou aqui representando a eubiose. Eu sou Newton Schultz e eu estou aqui colocando o meu ponto de vista em relação ao conhecimento que eu adquiri ali através dos meus estudos, das minhas conversas com os grupos que nós temos ali. Então você precisa compreender que tudo que é falado aqui, você precisa procurar comprovar com uma verdade dentro de ti. Assim como disse Buda, Siddhartha Gautama ou Sakyamuni, procure aceitar algo que bata com uma verdade dentro de você. Mesmo sendo proferida por um pretenso mestre, por um guru, por um salvador, por um espírito, não seja o nome que você queira dar. Então ele disse para você aceitar algo como verdade quando isso bater como verdade dentro de você. Então vamos juntos, nos 20 e poucos minutos que temos, conversar sobre diversos assuntos. Vamos entender então os sistemas evolutivos que iniciou desde o mineral e irá terminar no 7º sistema evolutivo, quando este mesmo mineral que está processando e está fazendo a sua consciência se tornar um Deus no sentido simbólico no 7º sistema evolutivo. Hoje, quando nós olhamos para nós, seres humanos, nós estamos no 4º sistema evolutivo. Esse 4º sistema evolutivo, que representa, vamos dizer assim, simbolicamente o 4º dia da criação, representa a realidade do quaternário qual nós somos regidos. Se nós olharmos para nós hoje, o ser humano é composto pelos 4 elementos que existem manifestados aqui no mundo da criação. Nós temos a terra dentro de nós, nós temos a água dentro de nós temos o fogo dentro de nós e nós temos o ar dentro de nós. E o 5º elemento, ou essa 5ª possibilidade que já começa a ser formado pelos seres que buscam essa verdade interior, que não são condicionados por uma mídia destrutiva que quer condicionar o ser humano ao atraso para que toda a massa continue dependente de uma minoria que nos comanda. Então, quando a gente fala da sabedoria iniciática das idades, que representa
o compêndio, a síntese do trabalho de todos os grandes mestres reais que se manifestaram na humanidade. Quando eu digo de mestres reais, estou falando de um Krishna, estou falando de Buda, estou falando de Cristo, estou falando de seres que vêm sempre chocar com a realidade atual do ser humano para trazer, através da renovação do verbo no sentido de estado de consciência, uma renovação da humanidade. E a humanidade, mesmo que pressionada e arrastada por esse conhecimento, ela anda para frente. E todos nós rumamos para esse quinto sistema evolutivo que já está projetado com uma quinta consciência hoje em nós. Então vamos falar um pouquinho desses sistemas e como que eles estão projetados em nós como seres humanos. Vamos lá então. Quando nós falamos do primeiro sistema evolutivo, nós estamos falando do sistema evolutivo que foi criado mineral. Só existia um estado de consciência, só tinha o mineral processando a sua evolução. Hoje, o mineral projetado no ser humano, ele representa o quê? O que nós chamamos de sistema ósseo. Então, toda essa parte do nosso sistema ósseo, que está ligada a toda essa realidade dos ossos que existem no nosso corpo, também ligados às nossas unhas, ligados aos nossos dentes, toda essa parte mais pétrea, ou seja, o nosso próprio sistema ósseo, está como herança do que foi o primeiro sistema de evolução. Quando nós temos praticamente o final, diríamos assim, do processo evolutivo do mineral, no primeiro sistema evolutivo, essas experiências transladam toda a sua vibração e todo o seu trabalho para o segundo sistema evolutivo. O segundo sistema evolutivo, nós temos o reino vegetal. Se você observa hoje o vegetal, nós temos o que? É o próprio mineral em movimento, recebendo a consciência de um segundo elemento. Então você tinha a terra com o reino mineral, então veio os anjos, criam, projetam através da água, no próprio elemento terra, onde está o mineral, e esse mineral ele começa a se movimentar. Então surge o quê? Surge o que nós chamamos de reino vegetal. O reino vegetal, o que ele é então? Ele representa o reino mineral em evolução, recebendo uma segunda consciência, que é o elemento água. E onde que está a consciência do reino vegetal hoje no ser humano? Está nos nossos sistemas nervosos. O ser humano ele possui 3 sistemas nervosos. Ele possui o sistema simpático, que faz toda a movimentação dos nossos órgãos, toda a vida existente nos nossos órgãos representa o sistema nervoso simpático no ser humano. Quando nós falamos do sistema nervoso parasimpático, é aquele que faz, cria e gera no ser humano sentimentos, pensamentos e, por fim, o último sistema nervoso, que é o sistema nervoso cérebro-espinhal, ligado a uma parte especialíssima do ser humano, representa a própria consciência que está na nossa coluna ou na nossa espinha, projetado na consciência do nosso cérebro, que faz, através de algumas glândulas específicas, algumas substâncias segregarem forças no nosso organismo, fazendo com que nós tenhamos a percepção de várias coisas, de várias formas, formando a realidade do nosso cérebro, no seu sentido mais elevado. Que o ser humano hoje ele utiliza quase nada do que ele possui de força mental. Quando o ser humano ele entender o mistério de 2 glândulas que aqui estão, que é a glândula pituitária e a glândula pineal, chamada também de epífise e hipófise, quando o ser humano trabalhar todo o potencial que existe nessas glândulas, nessa parte craniana, o ser humano começará a entender e perceber de forma real e consciente o Deus que está presente dentro de nós. Então isso que é o sistema nervoso. Quando a gente passa a experiência do segundo sistema evolutivo para o terceiro, aí surge o quê? Surge a realidade do elemento fogo. Aquela planta que estava ali representando o segundo sistema, plantada no primeiro sistema que foi o mineral, ela começa a receber o calor correndo dentro de si. Esse calor correndo dentro de si forma o quê? O reino animal. As plantas, através da força de combustão e do fogo dentro de si, elas arrancam as suas raízes da terra e começam a caminhar. Aí surge o que nós chamamos de animal. Então nós vamos compreender que hoje o ser humano traz dentro de si como herança desse terceiro sistema evolutivo ligado à experiência do reino animal, o nosso sistema circulatório, que faz com que cada parte do nosso corpo seja banhada pelo sangue. Então o sangue banhando nossas células faz com que o ser humano tenha a consciência do elemento fogo circulando por todo o seu corpo.
Agora chegando a nós, agora que chega o que representa o ser humano hoje, nós vamos entender, vamos procurar colocar de uma forma um pouco mais clara vários mitos ligados àquele processo respiratório dos yogis hindus. Vamos começar a entender isso. Então, este mesmo animal, que já trazia dentro de si, no terceiro sistema de evolução, a realidade do sistema nervoso do segundo e a realidade do sistema ósseo do primeiro, esse animal começa a trabalhar o que de uma forma mais intensa? O seu sistema respiratório. E surge quem com a experiência do sistema respiratório? O que hoje nós chamamos de ser humano. Então, o quarto sistema da evolução, que é o animal trabalhando a consciência do maná caído dos céus. O que representa o maná caído do céu dos hebreus? Representa a palavra maná, manas. Manas em sânscrito representa mente. Então esse ser humano, que somos nós, do quarto sistema de evolução, recebe através do ar, vamos dizer assim, esse maná caído do céu, ou manas, ou a mente. O ser humano se diferencia do animal através do seu poder mental. Então, quando você vê hoje o ser humano, você fala assim, pô, mas o animal tem inteligência. Sim, mas ele tem a inteligência instintiva. O animal, ele não pode optar através de um livre-arbítrio, ele fala assim, de repente uma águia fala assim, eu não vou mais voar, eu vou nadar nas águas. Ela não pode. Já o ser humano, ele tem, através desse maná caído dos céus, ou a mente que ele adquiriu, no quarto sistema de evolução, que é o atual, que já está no seu final, vamos dizer assim, já dando início ao quinto sistema evolutivo. O que nós temos? Nós temos o ser humano, tendo através do livre-arbítrio, que aí nós temos o mistério ligado à queda dos anjos, está ligado ao quê? O ser humano, ele pode optar o que ele quer fazer. Hoje o ser humano, ele opta para onde ele direciona a sua consciência e o seu aprimoramento, coisa que o animal, através do seu instinto, não tem condições de fazer. Hoje o ser humano, se ele quiser, ele luta, e é o que mais a gente faz contra a nossa própria natureza. A gente vai contra o nosso próprio propósito de vida. Agora vamos entender por que o sistema respiratório ligado a nós. Através do ar, através da nossa própria respiração, nós recebemos a consciência espiritual que está presente no ar. Então nós temos que entender que quando a gente fala do oxigênio, que através da nossa respiração entra em contato com as nossas células, ali entra em contato com o que nós chamamos de mitocôndrias, ali são geradas as energias da força celular que está ligada ao próprio organismo. Então não é o oxigênio. O oxigênio representa a realidade física. Mas a realidade causal que se projeta através do oxigênio dentro do corpo do ser humano através da respiração, os hindus chamam de prana, os japoneses chamam de ki, os chineses chamam de chi, ou seja, uma consciência, uma força que está presente no ar, que é a verdadeira vitalidade. E dali esta energia vital, através da nossa respiração, alimenta toda a nossa distribuição dessa energia de vida no nosso corpo. Aí que nós entramos nos mistérios do que nós chamamos de chakras, do que nós chamamos de nadis. O que são chakras? Chakras, existem 7 principais no corpo, que são invisíveis para o olho físico, mas eles estão bem próximos no que nós chamamos de corpo etérico ou corpo vital, que eles são partes achatadinhas, assim, que representam o que? Exatamente a forma como nós trabalhamos toda a captação e distribuição dessa energia. E o que conduz a captação dessa energia causal ou espiritual, vamos dizer assim, que adentra no nosso corpo, isso são chamados de nadis. Nadis são os condutores, ou a forma como esta energia causal entra dentro de nós. Então, quando nós falamos do nadis, nós temos, na verdade, 10. Se você ler os Upanishads hindus, já fica mais uma dica cultural para vocês. Se vocês pegarem, aqui, dê até para baixar pela internet. Se você ler os Upanishads hindus, ali eles falam exatamente desses 10 nadis ou desses 10 condutores, aonde 3 são os principais, vamos dizer assim, que são os responsáveis pela nossa respiração. Quando o ser humano respira, ele respira por 2 narinas, 2 dutos. Esses 2 dutos, eles estão ligados ao que nós chamamos da realidade de Pingala e Ida, são nomes do Oriente. Pingala estaria responsável pela nossa respiração pela narina direita ou solar. Ida
está ligado em relação à respiração da nossa narina esquerda. E Sushumna, ou ponto central, está ligado exatamente à nossa coluna. Então nós temos Ida, Pingala e Sushumna como 3 nadis que se projetam nessas partes do nosso corpo, que são as 2 narinas, mais o ponto central, que representa a nossa coluna vertebral. Tanto é que nos ensinamentos do meu mestre, o professor Henrique José de Souza, ele deixa bem claro que quando o ser humano começar a entender todos os mistérios, né, do soro céfalo-raquidiano que está presente na nossa coluna, que representa exatamente este soro que alimenta todos esses 7 centros de força que são os nossos chakras, nós não vamos ter mais mal nenhum, nós teremos a cura de tudo e de todas as coisas. Mas isso é um futuro, o qual a ciência, com o tempo, começará a decifrar todas essas realidades. Mas junto dessas 3 realidades principais, nós temos outras 7. Que essas outras 7, elas estão aonde? Estão nos nossos 2 olhos. Através da visão nós captamos energia prânica ou energia vital. Através do que nós ouvimos, nós também captamos energia prânica ou vital. Através do que nós comemos, nós captamos a energia prânica ou a energia de vida dos alimentos. E por fim, para fechar os 10, nós temos mais 2 partes do nosso corpo que estão ligadas exatamente à parte correspondente ao nosso sistema reprodutor e também ao nosso sistema excretor. Um que produz e o outro que retira tudo que não faz parte do nosso corpo. Então nós vamos entender que quando nós falamos dessa parte oculta ligada ao ser humano, existem muitos segredos aqui nesse momento, no 4º sistema de evolução, que pelo simples ato de respirar, existe toda uma anatomia, toda uma realidade oculta que está fazendo a interligação de todas essas forças, através de todos os nossos sentidos, através do funcionamento de toda essa realidade em nós, que faz um ser humano mais especial ou o outro menos especial. Quando eu digo especial, eu digo no sentido de mais consciente ou menos inconsciente. Por quê? Porque nós temos 7 glândulas, o sistema endócrino do ser humano representa o que nós chamamos hoje o padrão do que será o 5º sistema evolutivo. Então, o que diferencia hoje o ser humano do anjo, que vai ser o reino do 5º sistema evolutivo, o funcionamento do seu sistema endócrino. Então hoje você pega o ser humano totalmente complicado, totalmente descompassado com as suas glândulas. Isso faz com que o ser humano gere muitos problemas para si mesmo. Não somente no seu sentido físico, também no seu sentido emocional, no seu sentido mental, no seu sentido de conexão com as consciências superiores. Tudo isso está ligado ao sistema endócrino. Vamos falar um pouquinho dessas glândulas que estão ligadas aos centros de força ou chakras. Quando nós falamos do chakra superior do ser humano, que é o chakra que nós chamamos de chakra coronal ou coronário, que representa o nosso chakra aqui, chamado em sânscrito Sahasrara, esse chakra ele está ligado à famosa glândula pineal, que seria como se fosse uma glândula mestra, que tem 8 seções, ela é chamada de epífise pela ciência, e esta glândula que está no centro da nossa cabeça, ela está ligada ao que nós podemos dizer a regulagem ou a harmonia de todo o nosso sistema endócrino. Quando nós entramos em relação ao outro centro de força, nós começamos a descida dessas consciências, nós temos o centro ágina, ou o que nós chamamos de chakra frontal. O chakra frontal ele está ligado ao que nós chamamos de glândula pituitária. Essa glândula pituitária, que está um pouco mais para frente, praticamente nessa região aqui, na raiz do nosso nariz, entre os nossos olhos, na parte mais interiorizada do corpo do ser humano, ela também é uma glândula que tem uma função extremamente fantástica. Ela está ligada ao que poderíamos dizer a consciência astral do ser humano. Ela traz, ela puxa então a toda essa percepção. A pineal é uma realidade mais espiritual e a pituitária, ou hipófise, é assim que a ciência chama, ligada ao centro ágina, ou chakra frontal, está ligada a essa parte do que representa a parte astral mais bela que um ser humano pode conectar. A força astral, essa força que anima também toda a parte do corpo do ser humano. Quando nós continuamos essa descida pelo nosso corpo, nós temos o 5º chakra, chamado de Vishuddha, ou chakra laríngeo. O chakra laríngeo está ligado à famosa tireoide. A tireoide também que tem uma função extremamente
extremamente fantástica ligada ao nosso corpo, que segrega também substâncias ligadas a todas as energias que alimentam o nosso corpo físico. Ela tem uma função fantástica. Tireoide, do grego, quer dizer escudo. Ela até parece um escudo. Se você olhar o desenho, procure em livros ou pesquise mesmo na internet, você vai ver que você tem duas capas aqui que estão ligadas a essa parte do nosso pescoço, na parte interior. É a maior glândula que nós temos, está ligada à tireoide, que está ligado aos mistérios do quinto anjo, porque esse é o quinto chakra, contando de baixo para cima, que foi o anjo caído junto com a realidade do anjo da luz, que foi Micael, e aqui isso traz essa realidade mal resolvida no ser humano, onde as mulheres principalmente trazem o quê? Trazem as disfunções do hiper e do hipotiroidismo, ligado a essa realidade do sistema endócrino. Continuando a nossa projeção, saindo daqui nós vamos para a famosa glândula timo. Timo, que quer dizer em grego, também energia vital, que está ligada ao nosso coração, nessa parte superior do coração, quase já ligado à parte da traqueia. Esta glândula, né, que os cientistas de forma errônea falam, depois de um tempo que ela passa a não ter mais função no ser humano, está ligada à pureza. Quando nós completamos 7 anos de idade, normalmente, a gente já começa a atrofiar ela, a gente já começa a perder a pureza. E quando nós chegamos à nossa adolescência, aproximadamente aos 16 anos de idade, ou um pouquinho mais, ela começa a perder a sua função. Então, por quê? Mas não é porque ela perde a função, é porque o ser humano perde a sua pureza. Então, com isso, ela só volta, dizem, nas pessoas idosas que não têm mais essa falta de pureza dentro de si, aqui no coração. Seguindo ainda a descida, depois nós temos ligadas ao chakra umbilical, que é o Manipura. O chakra umbilical, ou Manipura, o cardíaco se chama Anahata. O chakra umbilical, ele está ligado ao quê? Ele está ligado às suprarrenais, que representam as glândulas de equilíbrio de toda essa parte. Então, quando nós falamos dos rins, das suprarrenais, está muito ligado às realidades desse astral um pouco mais baixo, projetado aqui nessa parte do fogo. Chegando depois, nós projetamos essa consciência para o chakra esplênico, que está ligado, ele se chama esplênico pelo fato da palavra explain, representar baço em inglês. Então o baço aqui que está ligado à produção, inclusive de glóbulos brancos, a própria vitalidade do ser humano, está totalmente associada à parte do chakra esplênico. E por fim, a última parte que nós temos, que seria o chakra mais denso, ou Muladhara, que representa como tradução raiz ou base, representa o que? As gônadas. As gônadas, que está associada à parte masculina, aos testículos masculinos e aos ovários femininos. Então, as gônadas que representam a força de reprodução, de vida, por isso que esotericamente nós falamos que Kundalini, ou a energia de vida, ela está ali em 3 voltas e meia, com uma mola comprimida, nesse chakra, representando a sua ascensão, quando a energia de cima, que nós chamamos de forrate ou cósmica, começa a impactar todo esse sistema glandular, e o serpentear dessas duas consciências, a cósmica e a terrena, fazem o sistema glandular do anjo, ou do ser especial, ou do mestre, ou do adepto, aonde toda a força cerebral, ela pulsa, ou a glândula pineal pulsa junto com o nosso coração. Então, queridos ouvintes, quando nós falamos do sistema endócrino, nós estamos falando de um sistema que vai ser o regente principal no corpo do que será o ensaio ou o princípio do anjo num 5º sistema de evolução, que já está tão próximo de nós, que já vibra em muitas pessoas que já estão conectadas a eles. Então, queridos ouvintes, quando nós falamos desses sistemas de evolução, chakras, glândulas, nós estamos falando de consciências que são produzidas pelo ser humano através das experiências e das suas reencarnações que aqui estão. Se você se interessou pelo nosso bate-papo, apesar de rápido aqui, você pode mandar um e-mail para mim. Meu e-mail é caminhos2005@terra.com.br e eu encaminharei durante a semana para São Lourenço. Você pode fazer esse curso de correspondência de eubiose, que é a minha sociedade, para você poder acessar esse conhecimento em qualquer parte do planeta. Nós já temos gente por toda parte do mundo já fazendo esse curso. E outra dica agora, São Paulo, capital. Você pode fazer
o início introdutório ao peregrino no departamento Lacerda Franco, São Paulo, próximo ao Cambuci. Todas as quintas-feiras, às 20 horas, Avenida Lacerda Franco, 1059. Mais informações, ligue de segunda a sexta, na parte da tarde, após as 14 horas, para este número, 3208-9914. Repetindo, 3208-9914 é o telefone do Departamento Lacerda Franco de Eubiose, onde você pode adentrar nessa iniciação maravilhosa e entrar em consciência com tudo isso. Queridos ouvintes, agradeço de mente e coração a sua conexão conosco nesses 25 minutos. Agradeço Evaldo, agradeço Paulo, que os Budas da Era de Aquário estejam presentes em nós, estejam presentes no Brasil, estejam presentes no mundo. Um grande beijo na sua mente e no seu coração.